1 Samuel, de onde a gente parou ontem. A gente vai fazer do mesmo jeito para não tomar muito tempo, né? A gente não vai ler todo o texto depois ir destrinchando, não, né? Já vai lendo e já vai pregando, já que é... Amém? Vamos orar então, Senhor Deus. Aqui vai estar, Senhor, a Tua palavra. Assim como ontem, Senhor, hoje nós temos e precisamos, ó Pai, de uma porção nova, Senhor, porque ontem foi ontem, Senhor. É verdade que a palavra nos alimentou ontem, mas nós precisamos do alimento de hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, usa a minha vida para abençoar a Tua igreja e me abençoa também, Senhor, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, que o Senhor venha arrancar, Senhor, do nosso meio toda a esterilidade, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Então ontem nós estávamos falando sobre a história de Eucana e da sua esposa Ana. Então Eucana era um levita, ele morava em Efraim, na terra de Efraim, e ele tinha 2 esposas, e ele ia de ano em ano sacrificar e adorar o Senhor, glória a Deus. E daí Deus deixou a mulher dele estéril, mas ela realmente se levantou lá, naquela afronta toda que ela passava, naquela vergonha, e orou ao Senhor e fez um voto. Então ontem nós falamos que existem sonhos que só Deus pode realizar na sua vida. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, não vai encontrar. Você pode procurar na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais, no dinheiro, nas relações com os amigos, no trabalho, nada disso vai preencher, só Deus pode preencher. Glória a Deus. E é isso que a gente estava vendo. E realmente nós também falou aqui que a comida aqui é boa mesmo, é buchada mesmo, é forte mesmo, é para passar mal mesmo, é para você voltar para casa assim que você não vai querer comer nem uma televisão depois, né? Então é forte mesmo o negócio aqui, glória a Deus. A gente também falou do segredo que está sendo esquecido pelos cristãos, que é o voto. Você tem que fazer voto ao Senhor, sim, porque os católicos, gente, a gente passa vergonha, porque eles fazem promessa. E eles vão lá e pagam aquelas promessas lá, a gente fica olhando assim. Tem até uma série brasileira que chamava O Pagador de Promessa, entendeu? Por quê? Porque eles faziam voto, mas a Bíblia chama de voto, não é promessa, não é voto. E eles vão lá e eles cumprem os votos, e agradece lá ainda as imagens de escultura. Mas a gente, como cristão, a gente tem que aprender a fazer voto. Então faz um voto com Deus, em nome de Jesus, porque o voto vai ser a prova da sua fé. Então assim, o que prova que você tem fé? Então faz um voto. Faz um voto com Deus. Então, hoje a gente vai continuar da onde a gente parou. Então, no 11, então, Ana fez o voto ao Senhor. Então, 1 Samuel 1:11, né? E daí a gente vai continuar no 12. E diz assim, 1 Samuel 1:12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez menção à sua boca, né? Fez atenção à sua boca. Então a gente falou ontem, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Eli, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, mas ele não era um homem de Deus que estava muito bem com Deus, não. Ele não tinha mais visão espiritual, mas aqui vem falando que Ana, ela perseverou em orar. E ontem eu estava falando que orar é a guerra, não é uma guerra para orar, orar é a própria guerra. Se você não entrar em oração, você já perdeu, porque você não entrou na guerra, e você pode perder a guerra. O que quer dizer? Se você não perseverar em oração, você for recuando na guerra, você vai perder. Então às vezes você está, estou orando ao Senhor, estou orando, parou de orar, vai perder a guerra. Parou de perseverar em oração, vai perder a guerra. É simples assim. Por que tantas coisas a gente deixou de ganhar de Deus e Deus não respondeu a nossa oração? Porque a gente parou de orar, a gente parou de perseverar em oração. Nós precisamos continuar orando. O irmão acabou de falar aqui, gente, ele ficou 3 meses orando. E se ele orar só uma vez, Deus, eu não vi a resposta hoje, deixa para lá então. Não tinha bênção. Foi 3 meses orando. Agora você está pedindo um milagre do tamanho do universo e quer orar um dia, quer orar um mês, quer orar 3. Não, gente, sabe por que minha oração não foi respondida? Porque eu estou querendo só mudar o mundo só. Você acha que eu vou mudar o mundo com uma oração? Com um mês de oração? Com um ano de oração? Não, não vou mudar, certeza que não vou. Eu tenho que perseverar em oração. Na hora certa, no tempo determinado, eu sei que Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua vida, mas você tem que perseverar na luta. Você tem que lutar, gente. Quando você vê o gigante lá, você vai para cima dele, faz que nem Davi. Sabe o que Davi fez? Davi olhou para o gigante e saiu correndo para cima do gigante. Não ficou esperando o gigante vir mais não. Ele que correu para cima. Você vê o problema? Corre para cima. Vai para cima, enfrenta. Mas em oração, gente. É oração, não é para rachar a cara de ninguém não.
entendeu? É em oração. Corre para cima, na oração, em nome de Jesus. E daí esse Eli, que era vamos colocar que ele era o pastor lá da época, lá ele começou a olhar para a boca de Ana. Ela estava orando e ele começou a olhar para a boca dela. E aí, vai falando aqui, ó. Porquanto Ana, no seu coração falava, mas só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Presta atenção. Ana começou a orar e foi perdendo a força. E daí só começou a mexer os lábios. E o sacerdote que ficava sentado, que fala que ele estava sentado aqui lá perto do pilar do templo, lá, olhou assim para ela assim, ué, aquela mulher só está mexendo a boca ali, não está orando não, aquela mulher está bêbada. Olha só o que o pastor dela pensou dela. Então quando eu venho aqui e falo assim para você parar de chamar o gatinho aí, é isso que eu estou querendo te dizer, porque se fosse ele aqui, ele já chamava, você está bêbado, tá? Está bêbado aí? Por que você está mexendo a boca só, não estou ouvindo voz sair da sua oração? Você tem que orar, cadê sua voz? Então para orar tem que sair voz, gente. Tem que sair voz, porque senão, se fosse Eli aqui, o seu pastor, fosse Eli, não fosse o pastor Josiel, sabe o que ele ia falar? Ó, se retira por favor que você está bêbado, vai cuidar lá, ó, vai tirar esse seu vinho aí. Foi isso que ele estava falando. Por quê? Porque orar tem que sair voz, gente. Então você não tem que vir aqui chamar o gatinho, não, ficar aí. Não, você tem que clamar a Jesus. Tem que clamar. E quanto tempo eu estou falando isso aqui, gente? Clama, ora, você tem que sair voz, tem que sair voz. E Deus está repetindo de novo, tem que sair voz de você. Quando você perder toda a força, acabar mesmo, que você não aguenta mais gritar, que só estiver mexendo os lábios, amém. Mas enquanto isso, você tem que falar, gente. Tem que sair voz da sua boca. Está entendendo o que é orar? Aí tem gente que fala assim, não, eu oro em pensamento. Não, isso aí é meditar. Orar em pensamento é meditar, você está meditando. Você não está orando, você está meditando. Você está meditando, ai Deus, eu gostaria então que o Senhor fizesse isso aqui para mim. Você está meditando isso aí, você não está orando. Isso não é oração. Não é oração. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Fala, Ele conhece o seu coração, o seu rim, seu intestino. Não interessa, você tem que orar. Então você não adianta você querer arrumar uma desculpa, você tem que orar. Porque realmente Deus sabe. Ou até aquilo que você vai pedir antes de você pedir. Mas não quer dizer que você não tem que orar por causa disso. Muito pelo contrário, ele fala assim, ora em todo tempo, ora sem cessar, continua orando, persevera. Ana não parou de orar, ela continuou, ela perseverou em oração. Você tem que continuar orando. E tem que sair voz, Deus tem que ouvir, sabe? Por quê, gente? Porque as testemunhas, gente, o problema não é Deus. Entende uma coisa? O problema não é Deus, o problema é as testemunhas. Você não tem que provar para Deus nada. Você tem que provar para o demônio que você está orando. Porque o demônio não está vendo o que você está falando quando você está pensando na sua cabeça aí. Aí ele vai diante de Deus e fala assim, não, ele não orou não. Eu não vi ele orando. Como que ele orou? Aí Deus vai falar, não, eu estava orando dentro do pensamento dele lá com ele lá, dentro da cabeça dele. Fala, não, então não orou. Então não orou. Ele vai falar isso, que você não orou. E a sua oração não vai ser respondida por quê? Porque você não orou. Você só meditou. Entendeu? Você tem que provar que você estava orando. Qual que é a prova que você está orando? Tem que sair voz. Tem que sair voz. Você tem que orar. E aqui, gente, você vai entender. Vamos falar um pouco então, ó. Olha só. Então Eli, no verso 14 aqui, diz assim, ó. E ele disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. O homem não levantava daquela cadeira nem para nada. Mas quando ele viu a mulher orando, como ele era um homem que já não temia mais a Deus, ele teve a capacidade de levantar e ir lá repreender ela. Falei assim, mulher, você está bêbada, você quer sair da minha igreja, por favor? Entendeu? Vai, aparta de ti o teu vinho. Até quando você vai estar embriagado? Ô, essa aqui é a casa de Deus, você não pode ficar assim não. Foi lá brigar com ela. Está entendendo? Então, você tem um pastor bom aqui, gente. Eu estou dando testemunho, vocês conhecem o pastor Josiel. Você tem um pastor bom. Agora, você tem um pastor ruim desse que nem percebe que você está orando, gente. Você está clamando. Então, você tem que respeitar seu pastor. Amém? Entende isso? Vamos falar um pouquinho sobre Eli. Quem que era Eli, gente? Então pega aí 1 Samuel, passa um pouquinho para frente aí, ó. Vê a 2:29. Ó, depois você lê na sua casa completa o capítulo para você entender bem, mas ó, 1 Samuel 2:29 diz assim, ó, Deus falando para Eli: Por que dás
porque dais coices contra o sacrifício e contra a oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes no principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Gente, qual que é o pecado de Eli aqui para você e para mim hoje? Fala assim, olha isso aqui, por que você honra mais os teus filhos do que a mim? Por que você se preocupa mais dos seus filhos do que com Deus? Por quê? Esse era o maior pecado dele. Por que você está honrando mais os seus filhos do que a Deus? Essa aqui que era a pergunta de Deus. Por que você não educa o seu filho? Por que você dá o melhor para o seu filho, mas na hora de fazer alguma coisa por Deus você não faz? Por quê? Esse aqui era o maior pecado dele. Era isso aqui que Deus estava falando. Porque ele pegava o melhor que era de Deus, do povo lá, que o povo dava para Deus, ofertava, e o filho dele roubava. Ele não repreendia. Ou seja, dava o melhor de Deus, que era de Deus, deixava os filhos levar. Mas aquilo que era de Deus mesmo, ele nunca repreendeu direito os filhos. Esse era o pecado dele. Por que você honra mais os teus filhos? Então toma cuidado com quem você está honrando. Porque se você honrar qualquer coisa ou qualquer pessoa mais do que a Deus, você está indo contra o primeiro mandamento: amar Deus sobre todas as coisas. Se você não ama Deus sobre todas as coisas, automaticamente a porta do céu está fechada para você. Está fechada, porque o primeiro mandamento é o maior que todos. O segundo, semelhantemente a esse, aí sim é amar seus filhos, seus pais, seus amigos e todo o seu próximo. Mas se você não amar Deus e honrar mais o homem, ou mais o dinheiro, ou mais a sua posição social, mais o seu ministério do que a Deus, você está errado. E era isso que Deus estava falando para Eli. Então esse aqui é o Eli. Aí, ele estava vivendo numa época, gente, em que a lei era severa mesmo. Não era de brincadeira, o negócio aqui era feio. E ele era um sacerdote, ele que tinha que zelar pela lei de Deus. Ele era o encarregado. Então ele tinha que repreender os próprios filhos. Ele era o exemplo da nação. Então, abre em Deuteronômio 21. Essas coisas eu tenho que mostrar mesmo para você desacreditar, porque você vai desacreditar que isso aqui está na Bíblia. Cadê, gente? Pegaram meu Deuteronômio aqui, hein? Deuteronômio 21, do 18 aqui, 18 até o 21 já dá para entender. Então, primeiro, Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Olha o que diz: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não deram ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, e não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Seu filho não obedece, aí você não dá nem uma palmadinha. Aqui só falava para matar seu filho só. Você ia levar ele lá na porta da cidade lá, e o povo ia matar só. Só isso que ia acontecer. Não obedece o pai e a mãe? É para morrer. Era só isso que era para acontecer. E Eli não fazia isso. Ele não repreendia os filhos, ele não educava os filhos. Ele era o exemplo da nação. Está entendendo a diferença de você saber educar o seu filho? Você tem que educar o seu filho, só que você não pode honrar ele mais do que a Deus. E lá em Efésios 6, diz assim, que honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para você viver muito tempo na terra que Deus está te dando. Então por que não ia viver muito tempo se desobedecesse pai e mãe? Porque eles iam apedrejar. Simples assim. Já ia morrer já. Está entendendo? Então nós como filhos temos que obedecer aos nossos pais. Filho, obedece ao seu pai, obedece à mãe. E pai, repreende o seu filho. Você não pode honrar ele mais do que a Deus, não. Porque o que a gente vê
é aquela velha história: meu filho não vai passar pelo que eu passei, e quer criar reizinho e princesinha, e Deus nada, e Deus não tem parte nessa história, e esquece. E é cristão que eu estou falando, não é dentro do mundo não, porque do mundo é pior ainda, é dentro da igreja isso aqui. Então a gente tem sim, porque esse era o maior pecado de Eli, era o que Deus estava perguntando para ele, falando: por que você honra mais os teus filhos do que a mim? Por quê? Então assim, a pergunta fica sem resposta. Assim, qual que é a resposta que você vai dar para Deus? Ah, porque é meu filho. Não tem resposta, gente. Então, o que aconteceu com Eli então? Então volta lá em Samuel, e daí 1 Samuel 2:34. Abre aí. Olha o que Deus estava falando para Eli. Então Deus diz assim, 1 Samuel 2:34 diz assim: e isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Olha o que Deus prometeu para ele. Olha a promessa de Deus para ele. Aí, não bastando, Deus vai de novo e repete no 3:18. Olha aí, ó. Nos 3:18, então, diz assim, ó: então Samuel lhe contou todas as palavras, aquelas palavras, e nada lhe encobriu. Ou seja, Deus repetiu a promessa aqui, falou assim: ó, eu vou matar seus 2 filhos. E daí Samuel foi e contou para Eli. E sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? Lê aí comigo aí, ó. Então Samuel lhe contou e nada lhe encobriu. E ele disse: é o Senhor, faça o que bem parecer a seus olhos. Olha o que esse homem está falando. Deus está prometendo de matar os 2 filhos dele, e ele fala assim: ele é o Senhor, ele tem que fazer o que é melhor que ele acha. Se Deus promete que vai fazer alguma coisa de mal contra você, o que você acha que tem que fazer? O que você acha que tem que fazer? É falar assim, simplesmente aceitar? Ah, Deus, então manda para o inferno aí, dá jogo, estou de boa. Ah, vai matar meu filho? Ah, beleza, amém. O Senhor é o Deus aí, o Senhor sabe, né, o que é melhor. Você acha que é isso que a gente tem que fazer? Não, gente, o irmão pregou aqui sobre o rei Ezequiel, e eu dei glória a Deus quando eu vi ele pregando. Eu falei para lá no fundo, eu falei assim: ele vai me ajudar muito, que eu não vou ter que pregar de novo isso aqui, né? Mas chegou o profeta lá e falou assim: assim diz o Senhor, você vai morrer e não vai viver, põe em ordem sua casa. Sabe o que ele fez? Correu atrás do prejuízo, foi chorar, foi orar a Deus, foi se quebrantar, falar: Deus, lembra das coisas que eu fiz, né? Não deixa eu morrer não, sabe? Foi lá se quebrantar diante de Deus. Aí Deus voltou atrás na palavra. Deus voltou atrás e ele não morreu, acrescentou 15 anos na vida dele. Mas Eli, Deus esperava a mesma coisa dele. Falou assim: ó, eu vou acabar com os teus 2 filhos, vou acabar com você. Ah, o Senhor é Deus, faz ele que achar melhor aos próprios olhos. Está entendendo? Tipo de pessoa. Você não pode ser assim. Se Deus está te prometendo, é que nem o pai fala assim: menino, eu vou te pegar, menino, eu vou te pegar. Entendeu? O que você faz? Você para. Entendendo? Você dá um tempo, né? Você, vou, né? Meu pai está me prometendo. Entendendo? Daí você para. Mas não, ele foi até o final, até Deus cumprir a promessa. Esse era o pastor de Ana. Você quer um pastor desse para você? Tem um monte por aí, viu? Tem um monte por aí. Então esse era Eli. E daí ele vai lá e ele pega e vai, né, tirar satisfação com Ana, porque Ana parecia que estava embriagada aos próprios olhos dele, né? Então Ana pega e responde no 15. Então Ana lhe respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, ou por endemoniada, ou por filha do capeta, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Aí ela foi explicar para o pastor dela o que estava acontecendo. Se fosse hoje, nessa igreja aqui, que nem a gente já viu, muitas ovelhas, ia pegar o pastor José e falar assim: eu não sou isso, eu não sou aquilo, porque você é isso, você é aquilo outro. Entendeu? Ia arrebentar com ele, ia falar um monte para ele. Sabe o que Ana ia falar provavelmente, se fosse uma mulher de hoje aqui?
de muitas que passaram aqui, ia falar assim: você está achando que eu sou as mulheres que dormem com seus filhos, lá na tenda lá? Que eu sei que seus filhos são uns pestes, uns filhos de Belial, é eles. Seu filho que é isso aí, seu filho que são uns bêbados. Ia acusar os filhos dele, ia falar um monte para ele. Falar: você que não cuida da sua casa. Você é sacerdote, né? Vai lá para suas negas lá, ia falar um monte. Tá entendendo? Mas não, ela respeitou o homem de Deus. E sabia que ele estava tudo errado. Sabia que a família dele estava toda arrebentada. Ela respeitou. Ela deu o parecer dela. Falou assim: eu não sou isso que você está pensando, não. Eu estou atribulada de espírito. Aí você acha que Eli, depois de ter dado essa mancada, foi pedir desculpa também? Não, não foi pedir desculpa não. Mas ele liberou uma palavra. Aí ele fala assim: então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Gente, olha só. Então Ana poderia ter discutido com Eli, mas não fez. E Eli também poderia ter amaldiçoado ela, mas graças a Deus não fez. Muito pelo contrário, ele abençoou. E porque ele abençoou, ela foi abençoada. O que eu quero dizer? Isso aqui eu acho que serve mais para nós, liderança, do que para a igreja. Um homem de Deus, levantado por Deus, mesmo em pecado, ele continua tendo autoridade. Mesmo em pecado, ele continua tendo autoridade. Aí você vai falar: não, o pecado tira autoridade. Eu vejo, como que é, pessoas falando isso, que o pecado tira autoridade. O pecado não tira autoridade. E eu provo isso na Bíblia. O pecado não tira autoridade. Sabe por quê? Porque no final dos dias vai chegar lá: Senhor, Senhor, mas não foi no teu nome que eu expulsei demônio, que eu curei enfermo e fiz muitas maravilhas? Eu profetizei, foi no seu nome. E Jesus vai falar assim: aparta de mim vocês que praticam a iniquidade. O que quer dizer? Ele estava em pecado e estava fazendo, com a autoridade de Deus, expulsando demônio, curando enfermo, fazendo maravilha. Eles continuam com a autoridade. A gente é que deixa de usar. Mas mesmo em pecado a gente continua com a autoridade. Então o diabo veio com essa história: se está em pecado, você não pode me expulsar não. Está em pecado, não pode curar mais não. Isso é do diabo, não é Deus falando não. É o diabo. Porque Deus não toma nada do que Ele nos deu. A autoridade que Ele nos deu, Ele não toma, Ele vai cobrar no final. No final Ele vai falar: o que você fez com a autoridade que eu te dei? Ah, deixou guardadinha porque estava em pecadinho? Ah, então vou esquentar seu lombinho. É isso que vai acontecer. Então, mesmo que você pense aqui que por que eu venho aqui, eu tenho mesmo cara de pau de vir aqui profetizar mesmo. Porque eu sei os erros da minha vida, está na minha frente, que nem Davi falava, os meus pecados estão sempre diante de mim. E por que eu venho aqui, eu tenho a capacidade de vir e profetizar? É porque eu sei dessa verdade aqui. Porque é a palavra de Deus que eu estou profetizando. E Deus vai abençoar você se você crer. Se você crer, tudo que é profetizado aqui pode ser, sabe, o mais arrebentado do ser humano aqui, que é líder aqui, que você fala assim: nossa, mas esse pastor aí não vale nada. Se ele profetizar alguma coisa e você crer, vai acontecer. Porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Então, se você tem uma liderança que é boa, gente, mais ainda para você acreditar. Acredita. Acredita que o que a gente está profetizando aqui vai acontecer na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Entendeu? E não é porque a gente tem poder, a gente tem autoridade. A autoridade que é dada no nome de Jesus. É vinda do alto. É vinda do alto. Então não deixa o diabo falar assim: ah, você está em pecado, então você não pode mais fazer não. É mentira. A única história que eu lembro que aconteceu alguma coisa foi com Sansão. Foi brincar com o pecado e se lascou. Mas ele usava o dom dele só para benefício próprio. Ele não orava pelas pessoas. Era só para ele. É para se aparecer. Aí ele se lascou. Mas os outros, se continuar, que nem ele está dizendo aqui, ó. O que Jesus falou? Ó, realmente vocês fizeram o meu nome, mas eu não te conheço porque você estava em pecado. É isso que está dizendo. Então dá para continuar assim. E a gente conhece, a gente vê aí, ó, tanta gente, tantos homens de Deus aí que estão tudo arrebentados, a gente sabe dos escândalos que é. E daí fala assim: mas vai no culto dele e cura. Como que é? Aí as pessoas acreditam que isso é Deus na vida deles. Fala assim: não, é o dom de Deus na vida deles, porque ele não tem uma intimidade nenhuma. Porque Jesus não tem intimidade com quem tem iniquidade, não. Entendeu? Então assim, creia na palavra que está sendo pregada aqui. Não porque sou eu que estou pregando, não. Porque eu poderia ser até a jumenta de balão. Estava falando com o pastor esses dias. Podia ser até a jumenta de balão pregando aqui, ó. Você está falando a palavra de Deus, tem que crer. Creia que Deus vai fazer. Deus vai acabar com toda a esterilidade na sua vida. Em nome de Jesus. Aí Ana disse: acha a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Aleluia. E o seu semblante já não era triste.
Gente, você recebe a palavra profética com fé, você sai daqui alegre. Se você não recebe a palavra profética, você vai sair daqui do mesmo jeito triste. Falar, ai Deus, estou voltando lá para minhas lutas, né? Ai, o Senhor não fez milagre, né? Glória a Deus, né? Entendendo? Vai voltar do mesmo jeitinho, triste. Não, gente, creia na palavra profética. Aí você vai comer a palavra profética, você vai se encher da palavra, você vai embora feliz ainda, seu semblante muda. Seu semblante muda. Entendeu? Mas você tem que crer na palavra profética. Creia. Então assim, Ana sabia que era um filho de Belial que estava profetizando e creu. Gente, vocês não vão acreditar na liderança dessa igreja que está pregando aqui? Você tem que crer, gente. Não é porque a gente é bom nem nada, não é porque Deus é bom. É porque Deus é bom. Amém? Então, nós temos que fazer então o natural para Deus fazer o sobrenatural, gente. Então Ana foi lá comer. E daí, ó, no 19 diz assim, ó: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Então vai voltar para sua casa, né? Foi para a igreja, voltou para casa, e daí você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. Porque aqui está querendo dizer assim, ó: então Eucana conheceu a Ana. O que quer dizer, gente? Eles foram fazer aquelas coisas lá, entendeu? Eles foram fazer o que tinha que fazer, porque ela queria engravidar. Eles tinham que fazer o que tinha que fazer. Foi fazer o natural. Está entendendo? Foi fazer o natural. Por quê? Porque não adianta você ficar orando e não fazer o natural. Você tem que fazer o natural. Deus vai fazer o sobrenatural. É Deus que vai fazer o sobrenatural, mas você tem que fazer o natural, o humano, o que você pode. Deus é que faz aquilo que a gente não pode. Deus é que faz o impossível. O possível a gente tem que fazer. Então Ana se alegrou, né? Deve ter, né, colocado lá a roupinha e falar: marido, então, né, vamos resolver essa história. Entendeu? E foi fazer o natural. Alegre, porque ela saiu e o semblante dela já não era mais triste. Então você vai fazer o natural. Fala assim: Deus, então eu vou voltar para o serviço lá, eu vou trabalhar, e o Senhor vai me abençoar, e o Senhor vai fazer, eu vou voltar lá e minha família vai estar assim, eu vou fazer porque o Senhor vai fazer um milagre. Porque eu recebi uma palavra profética dizendo que o Senhor vai conceder aquilo que eu pedi. O Senhor vai conceder. E é isso que eu estou liberando aqui hoje, que o Senhor conceda o pedido que você veio pedir. Em nome de Jesus, que Ele faça aquilo que você veio pedir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá, no 20. Então diz assim, ó: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e o chamou seu nome Samuel, porque dizia a ela: o Senhor o tenho pedido, né? O tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Gente, passou um tempo. E daí Ana descobriu que ela ia conceber. Passou algum tempo. Então, muitos milagres são imediatos, gente. Às vezes a gente ora para a pessoa é curada na hora. Às vezes a pessoa demora uma semana para curar, 2 semanas para curar, 1 mês para curar, mas cura. Cura, vai acontecer. A pessoa não pode perder a fé, não pode desistir de perseverar em oração. Mas vai acontecer. E Ana passou algum tempo. Entende isso? Tem que passar algum tempo. Às vezes passa algum tempo para acontecer o seu milagre. Então você vai sair daqui hoje e não aconteceu a hora que eu cheguei na minha casa. Mas continua crendo, porque vai acontecer. Porque passou um tempo para Ana. Passa um tempo para a gente também. Eu estava meditando nisso e aí veio para falar isso aqui, mas faz tempo já. Sabe assim, olha só que é interessante, ó. Então a gente é obrigado, né, quando está escovando o dente, a esperar o flúor agir. A gente está lavando a cabeça lá e a gente espera o shampoo agir. A gente espera o condicionador agir. Entendeu? A gente espera tudo agir. Só que a gente não quer esperar Deus agir. A gente não quer esperar Deus agir. Você espera pelo flúor, sabe? Você espera tudo agir. Só que você não espera Deus agir. Entendeu? E você tem que esperar Deus agir. Faz o natural e daí deixa Deus agir. A gente tem que esperar Deus fazer, sabe? Remédio, gente. A gente toma remédio, aí fala assim... A propaganda hoje é tipo assim: toma um remédio que vai fazer efeito na hora. Esse é o top. Por quê? Porque a gente não quer esperar agir. A gente quer acabar com a dor na hora. Só que você sabe que tem tudo um tratamento muitas vezes. Quanto mais grave a doença, você vai tomando o remédio e ele vai fazendo efeito, uma hora acaba. Aí acaba a enfermidade. Mas a gente não quer esperar Deus agir. Você tem que esperar Deus agir. Espera, faz a sua parte, né? Vai lá, escova os dentes, lava a sua cabeça, né? Toma o seu remédio e espera Deus agir. Espera agir.
Espera agir, faz o que tem que fazer. Qual que é o natural? Faz o natural. Espera Deus agir. Amém? Aí, enquanto eu estava meditando essa semana, a gente estava conversando em Aval por telefone, e daí, olha só essa frase. Se fôssemos viver apenas os dias bons, quanto tempo a gente viveria? Se você fosse viver só os dias bons, quanto tempo você viveria? Você ia ter o quê? 2 anos de idade hoje? Só dia bom? Aí ela falou, não, então fala assim, ó. Se a gente fosse viver sem reclamar, quantos dias a gente ia viver? Nenhum, porque a gente já nasce chorando, já nasce reclamando que está saindo da barriga da mãe, entendeu? Então não ia durar nem um dia na terra, entendeu? Porque a gente já nasce chorando, já nasce reclamando que não está bom, que está desconfortável, que não queria sair de lá, ou que está frio, ou que deram um tapinha na minha bunda, entendendo? A gente já nasce reclamando, gente. Então assim, para de reclamar, a gente não é mais criança. Entendeu? A gente tem que parar de reclamar muita coisa. Tem coisa que é natural, gente. Tem coisa que acontece mesmo. O sol e a chuva tá aí para todo mundo. O terremoto é para todo mundo. Tem coisa no mundo aí que é para todo mundo. Não é só para mundano, para cristão também. Então assim, a gente tem que viver os dias bons e os dias ruins. Senão a gente não vai viver nessa terra. Porque, gente, eu estava falando, esse ano eu estou colocando num caderno, junto com o caderno de oração, todas as coisas boas que Deus fez na minha vida. Esse ano eu estou colocando. Só que, sinceramente, sem querer murmurar, gente, para cada coisa boa que Deus fez, eu lembro de pelo menos 2 ruins que aconteceu mais ou menos na mesma época. Eu falei, nossa Deus, mas como é difícil você ganhar vitória, porque você ganha uma vitória, toma 2 lapadas. Gente, que é isso? Eu não quero murmurar, Deus, mas agora que eu estou colocando isso aqui no papel, eu estou vendo. Ou acontece uma coisa boa, 2 ruins. Falei, gente, que é isso? E se eu fosse viver só os dias bons? Então quer dizer que esse ano eu ia viver uns 10 dias e tudo isso. Por quê? Porque o resto dos dias são mal, o resto dos dias são normal. Quando não é ruim, a gente já dá graças a Deus. Deus, hoje foi um dia normal, graças a Deus. Entendeu? Foi um dia normal. Mas e quem quer viver só os dias bons? E quem quer viver só sábado e domingo? Como que faz? Aí não sabe por que fica velho. Porque pede, ai Deus, hoje podia ser sexta-feira já, né? E tá todo mundo fazendo essa oração, gente. E Deus fala, amém, vocês querem? Toma. Aí o tempo voa, você fala, gente, já passou a semana, eu já estou com 50 anos. Mas você que pediu. Tá todo mundo pedindo isso e não sabe por que o tempo está voando. Ué, aquilo que a gente concordar aqui na terra vai ser feito no céu. E tá todo mundo pedindo para ser sexta-feira. E daí chega na segunda, quando você vê, piscou, já é sexta. Não vamos quebrar essa palavra no nome de Jesus, que eu quero viver mais ainda. Entendendo? Se ele não voltar, então vamos viver. Entendendo? Mas você só quer viver sábado e domingo e vai lá. Então cuidado, gente. A gente tem que deixar Deus agir. A gente tem que viver um dia de cada vez. Entendeu? Aí no 21. E subiu aquele homem, Eucana, com a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Eucana era um homem de Deus, temente ao Senhor. E ele também fazia voto. Não era só a mulher dele, não. Ele também fazia voto, só que não conta que voto que ele votou. Não fala o que ele votou aqui, mas ele foi lá para cumprir. Ele foi sacrificar, então todo ano ele ia sacrificar, porque ele não podia ir lá toda semana, não podia ir lá todo dia, porque era longe, né? Então ele foi lá. E ele foi lá, cumpriu o voto dele. E agora eu vou contar a história que eu falei para vocês ontem que eu ia contar, né? A Vivi estava esperando. Teve uma vez que eu não cumpri um voto. Eu cheguei no Japão e eu fui tirar a carta. E eu fui a primeira vez, reprovei, fui a segunda, reprovei. Na terceira vez eu fiz um voto. Falei, Deus, se eu passar hoje, esse dinheiro que eu gasto, toda vez quando eu tenho que ir lá, eu vou te dar de oferta. E eu estava num serviço ruim, eu não estava ganhando, estava mal mesmo. Estava mal. Para mim sempre foi crise aqui no Japão, gente. Para mim a maioria do tempo aqui foi crise, eu nunca ganhei muito dinheiro aqui. Então eu estava no serviço mal, fazia 4 horas de engel por semana, quando eu tirei carta. Por semana, era 4 horas mais ou menos por semana. E daí eu falei, e devia ser mais ou menos 10 mil, vamos chutar aí uns 10 mil ienes. Falei assim, que era mais ou menos o que eu gastava pela aula, pelo tsuyaku, pelo transporte, era mais ou menos 10 mil. Eu falei, Deus, se eu passar hoje, eu te dou, eu faço esse voto. Passei. Glória a Deus, passei. Só que eu morava com um ímpio, gente. Morava com uma pessoa, eu tinha que dividir apartamento por causa da empreiteira, o serviço que eu estava lá, tinha que dividir apartamento com essa pessoa.
E essa pessoa, ela bebia, fumava, né? Vivia daquele jeito. E o cara sempre tinha dinheiro para beber e para fumar. É impressionante como o diabo consegue, né? E eu não tinha dinheiro para nada, gente. Tinha dinheiro para tomar um sorvete. E tinha o dinheiro do voto. E quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Esse homem que nem acredita em Deus, aí tem dinheiro para beber aí, ó, e tal. E a gente jogava baralho junto. Eu, ele e o irmão da Val. Os três, jogando baralho e eles fumando e nós bebendo. Eu falei, gente, não é possível, esses homens tudo aí, ó, né, tudo arrebentado aí, eu não tenho dinheiro para nada, os homens têm dinheiro para beber, para sair, para fazer. Eu falei, não. Aí fui e não dei o bendito do voto. Gente do céu. Pensa, tipo assim, sabe a gota d'água que cai e se transborda? Foi esse voto. Tudo que eu tinha feito de errado apareceu e Deus me cobrou depois que eu não cumpri esse voto. Tudo que ele tinha até encoberto, assim, ele tinha deixado passado um pano quente por cima, ele tinha deixado quieto, não ia me cobrar, aí veio, mas me rebentou. Eu sei que quando eu cheguei na Filadélfia aqui, depois disso aí, eu tava devendo mais ou menos 1 milhão. Mas como? Nem eu sei, eu tava devendo quase 1 milhão. Tinha menos de um ano no Japão, já tava devendo 1 milhão. Aí, meu irmão tinha comprado um carro junto comigo, ele não resolveu não pagar o carro, eu tive que abraçar o carro. 400 mil. Aí esse carro me quebrou, depois desse voto. Mais 150 mil. Aí tomei uma multa correndo, mais 100 mil. Aí meu celular arrebentou. O pastor lembra dessa história, que ele até falou assim, eu vou fazer uma coisa pra você. Entendeu? Mais 60 mil. Era desse jeito. Gente, chegou numa hora, e eu tava num trabalho de novo, que só fazia 4 horas ainda por semana. Falei, gente, meu aluguel era 50 mil de empreiteira, numa kitnet ruim, velha. Eu só tinha dinheiro para comer aquele saquinho quadrado de carê e um copo de arroz. Era isso o meu almoço e minha janta. Perdi a carta, não podia ir lá porque tinha que pagar mais 70 mil para reaver a carta que eu perdi. Aí eu fiquei 3 meses em suspensão sem poder dirigir. E foi assim que eu cheguei na Filadélfia. Foi assim que eu conheci os pastores. Quando eu estava nessa situação aí, eu perdi o emprego lá, fui parar nesse lugar aí, por causa de um voto que eu não cumpri, veio tudo isso aí e desencadeou. Sabe todas as coisas erradas que você fez na vida assim, desencadeou? Foi isso que aconteceu. Só que como eu entendi quando eu fui lá, Deus, mas por quê? Aí Deus me lembrou. Você acha que Deus vai deixar você esquecer? Você acha mesmo que Ele não vai deixar? Não, Ele lembrou. Falou assim, isso aí começou por causa daquele voto que você não cumpriu. Eu bati assim, por causa de 10 mil, estou devendo 1 milhão. Falou, não é por causa dos 10 mil. É por causa de tudo aquilo que você roubou, tudo aquilo que você enganou, tudo aquilo que você fez. Eu falei, não, Deus, eu nunca roubei 1 milhão na minha vida. Eu falei, não, você não está entendendo. André, eu estou tirando de você e fazendo você sentir a dor que você fez o outro sentir. Aí eu comecei a entender. Que as pessoas que eu roubei, que eu enganei e tal, elas passaram esse aperto. Por causa que lá no passado eu fiz coisa errada. Eu fiz muita coisa errada. Só que Deus ia deixar quieto, porque Deus perdoa, gente. Deus ia deixar. Deus não ia cobrar. Se eu tivesse cumprido aquele voto, mas como eu não cumpri, Ele falou assim, olha, sabe aquilo que eu ia encobrir? Você vai ter que pagar mesmo. Não vai ter jeito não. E eu tive que pagar tudo. E eu passei esse tempo todo comendo arroz e carê, quase 1 ano. Eu não tinha dinheiro para fazer uma oferta na igreja, mas eu passei dizimando, tá? Isso que eu falo para as pessoas. Se você falar assim, não tem como. Tem, eu sei porque eu sou prova. Tem como você dizimar sim. Tem como sim. Porque eu passei quase 1 ano desse jeito. Eu não tinha dinheiro para tomar um juice. Era 2 mil para passar um mês, gente. Eu fazia uma compra de mais ou menos uns 15 mil. Naquela época ainda dava, né? E era 2 mil para comprar de vez em quando uma mistura, sabe? Eu namorava com a Val, eu fiquei sem carro. Aí eu falava assim, eu ajudava ela a vir, ajudava ela a pagar a passagem para vir namorar aqui, porque eu não ia mais para... Ela morava no Torracha, eu não tinha mais dinheiro para ir, eu não tinha carro mais. Eu falei, não tem como eu ir, se você quiser, eu te ajudo na passagem, mas eu não vou mais, não dá para ir. Deixei de namorar, deixei de fazer um monte de coisa, deixei de sair. Deixei tudo para pagar minhas contas e continuar dizimando. Porque eu sabia que se eu não dizimasse, o bicho ia pegar de novo. Eu sabia, porque Deus estava me ensinando. E eu passei quase 1 ano pagando dívida. Quase 1 ano. E daí sabe o que eu fiz? No primeiro salário que eu peguei, eu fiz outro voto com Deus e dei 90 mil. Porque os 90 mil que eu dei de multa, eu falei assim, agora eu vou dar para Deus de novo.
Passei mais um mês apertado. Está entendendo? Porque você pode. Porque Deus te dá força. Você tem que ter fé. Vai te custar. Tem que doer mesmo. Se não doer, não é sacrifício. Então, quando eu falo para você assim de dízimo, de oferta, de um monte de coisa aqui, não pense que eu estou falando da boca para fora. Eu sei o que Deus me ensinou, o que eu tive que passar para aprender, para falar aqui com toda autoridade e propriedade. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Você pode sim, é possível sim, porque Deus vai te abençoar, mas Ele vai sim te ensinar muita coisa. Muita coisa Ele vai ter que me ensinar sim. E eu aprendi. Outra coisa que aconteceu nessa época é que eu não tinha dinheiro nem para ofertar, gente. E eu tinha vergonha, porque aqui no Japão, tipo, hoje depois da crise, né, mas na época, sobravam umas moedas. Aí eu fui colocando uma lata, que nem essa aqui assim, ó, vou colocar as moedas. Ia colocando as moedas aqui, eu que ia sobrando, não dava fazendo nada, eu jogava as moedas lá. E quando passou tudo isso aí, eu peguei e falei assim, isso aí eu vou ofertar ao Senhor, e levei. Entendeu? Não era pelo valor, gente, era pelo sacrifício. Tá entendendo? É pelo sacrifício. Porque eu sei o tanto que foi duro juntar as moedas para poder dar de oferta. Então Deus não está olhando para o valor, gente. Deus está olhando para o coração. Deus está olhando para o tanto que está doendo você fazer isso por Deus. Falar, você não está me honrando o mundo mais do que a mim. Você não está honrando o dinheiro mais do que a mim. Você não está se honrando mais do que a mim. Você não está honrando seus filhos mais do que a mim. É isso que eu estou falando para você. É isso que Deus quer ver em você. Entendeu? Você quebrantar o seu coração e falar assim, Deus, vai ser feita a tua vontade, não a minha. É a tua. Então assim, se você falar assim, quando Deus te pede uns negócios difíceis para você fazer, você faz na hora. Falar, não consigo também não. Fala, Deus, eu tenho que fazer isso aí mesmo. Deus, eu não quero fazer isso aí. Deus, está muito ruim isso aí. Deus. E fico retrucando com Ele também. Porque eu também sou humano, gente. Também sou filho. Só que no final eu vou fazer o que Deus está mandando. Teve uma pessoa que passou aqui, ela perguntou, e eu falei isso para ela. Ela estava falando assim, mas Deus quer que eu faça isso, eu quero fazer aquilo. O que você faria? Eu faria a vontade de Deus, eu falei para ela. Ela falou, você faria a vontade de Deus? Eu falei, como assim? Entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus. Ela, mas por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Entendeu? Ela ficou pensativa. Mas ela fez a vontade dela. Está entendendo? Então assim, mas é isso que você pode falar para as pessoas, é isso que Deus quer. Que as pessoas olhem para você e falem assim, não, eles são cristãos de verdade. Eles erram, mas eles pedem desculpa, sabe? Eles dão mancada, mas eles vão lá, eles consertam. Às vezes eles deixam de pagar, mas eles falam, desculpa aí, não deu para pagar esse mês, eu vou pagar o mês que vem. Sabe? Você vê que é cristão. Tem os defeitos, tem os erros, tudo, mas está tentando, está se esforçando. Não é aquela gente entojada que se diz cristão aí, que a gente conhece na fábrica, não. Não é isso não. É ser cristão de verdade. Porque todo mundo dá mancada, gente. Só que chega lá e fala, desculpa, eu dei mancada, né? Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso. Foi mal aí, né? Nossa, a pessoa está reconhecendo. Foi mal aí, fui orar a Deus lá e Deus falou que eu estava errado. Entendendo? Então é isso, tem que ser cristão. Você tem que realmente então cumprir o seu voto. Porque, olha, se você não cumprir, não faça. Não faça um voto maior do que você possa cumprir. Eu estou com um negócio no coração para fazer assim, mas eu estou com medo de fazer, porque se eu não cumprir, eu sei que vai virar. Você não é obrigado a fazer voto. Só que se você fizer, você tem que cumprir. Porque senão, realmente, o couro come e feio. O negócio é feio. Então assim, você não é obrigado a fazer. Mas se fizer, cumpre, gente. Cumpre mesmo. Então não vai fazer um voto também absurdo. Não faz voto absurdo, porque se você não cumprir, aí você está enrolado. Então faz um voto na medida da sua fé. Por isso que eu falei, eu não quero te dar aqui ideia, porque vai que você vai na minha ideia e daí você se rebenta. Você se rebenta. Tá entendendo? Então assim, você tem que ir na fé que você tem. Eu não sei qual que é o nível da sua fé. Eu tinha fé na época de fazer um voto de 10 mil. Tá entendendo? Não de 100, não de 1 milhão, era 10 mil. Aí essa era a minha fé, né? Que nem cumpriu, eu consegui. Tá entendendo? Então assim, eu não sei qual que é a sua fé. Você tem que fazer na medida da sua fé. Não queira fazer um voto que você não vai conseguir cumprir. Amém? No 22 então, ó. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra.
Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. Então, primeiro, Eucana era um homem de Deus. Ele falou assim: você fez um voto ao Senhor, cumpre o seu voto, hein? Faz o que você está achando melhor, só que você vai cumprir esse voto, porque você votou. Você vai cumprir. Você vai, que Deus faça, né? Que o Senhor faça conforme a sua palavra. Você vai desmamar ele e você vai levar ele. Por quê? Porque se você lá ler em Números 30, você vai ver que o marido tinha o poder de anular esse voto. Ele poderia ter anulado. Ele poderia ter dito, falar: não, eu fiquei sabendo desse voto, você não vai fazer não. O marido tem esse poder. O pai tem esse poder. Quando o pai ou o marido ouve da filha ou da esposa um voto, ele pode anular. Falar: não, isso você não vai fazer. E vai ser perdoado esse pecado. Quando ele ouvir. Se ele ouvir e ficar quieto, vai ter que cumprir. Então ele poderia ter anulado. E provavelmente ela falou isso aqui quando eles voltaram. Quando eles voltaram, ela deve ter falado: eu fiz um voto ao Senhor, que se ele me desse um filho, eu ia dar esse filho para ele. E Eucana provavelmente ficou quieto, porque falou assim: essa mulher é estéril faz uns 10 anos, a gente entende que faz uns 10 anos que ela é estéril. Se Deus der um filho para ela der para Deus, amém, né? Entendeu? Então ele não anulou. Quando ele viu que o milagre aconteceu, ele também não podia mais anular. Ele falou: então você vai cumprir o voto. Cumpre o voto. Você tem que cumprir. Então você vai ver assim que tem um tempo para as coisas acontecer, gente. Tipo assim, ela não foi lá, o neném nasceu, ela já foi correndo com um bebezinho lá entregar. Não, tem um tempo para acontecer o voto. Tem um tempo para você preparar. Você tem que deixar esse tempo para você preparar as coisas. Tipo assim, se você fizesse um voto agora, por exemplo assim, dá um exemplo: vou dar 100 mil ao Senhor. Você não tem hoje. Você tem um tempo para preparar, você tem que preparar. É um tempo. Tem que ter um tempo de preparação para você cumprir. Senão não dá. Então você tem que se preparar. Por isso que eu estou falando, não faz um voto que você vê que não dá pé para você. Você tem que ir na medida da sua fé. Então vai na medida da sua fé e cumpre o seu voto, aquilo que você fizer. Amém? Porque tem um tempo determinado para as coisas acontecer. Então, sabe, teve alguns discípulos de Jesus que disseram algumas coisas para ele quando fosse anunciar o evangelho. Um chegou para ele e falou assim: Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, depois eu anuncio o evangelho. Jesus falou: não, deixa os mortos sepultar os mortos e você anuncia o evangelho. E essa palavra parece pesada, só que analisa o contexto. Se você estudar a história de Israel, você vai entender que não é pesado, porque o pai dele não tinha morrido naquela hora ali, senão ele não ia estar ali ouvindo Jesus, ele ia estar no enterro do pai. E quando ele estava falando assim, deixa eu primeiro enterrar meu pai, quer dizer, o pai dele poderia estar forte, vigoroso, só que era o filho mais velho que tinha a obrigação de enterrar o pai. Então quer dizer que não sabia quando que o pai dele ia morrer. E ele falou: não, espera meu pai morrer, que é a minha obrigação de filho, eu tenho que a sociedade me manda enterrar o meu pai. Então eu espero meu pai morrer. Aí quando eu enterrar meu pai, aí eu vou fazer o que o senhor quiser. Ele falou: não, deixa os mortos sepultar os mortos. Tipo assim, quando seu pai morrer, alguém sepulta ele. Entendeu? E você vai pregar o evangelho. Porque tem um tempo para as coisas. Se você deixar passar o tempo, já era, é oportunidade. Aí você tem que esperar de novo a oportunidade de voltar. E nem sempre ela volta. Então você vai lembrar você começa a pensar na sua mocidade, e você vai ver o tanto de oportunidades que você perdeu. E elas não voltaram. Você está esperando elas voltar. Por quê? Porque você perdeu a oportunidade. Então você não pode perder a oportunidade. Tem um tempo, e um tempo determinado para as coisas acontecer. Você não pode deixar o tempo passar. Você tem que fazer na hora que tem que fazer. Aí o outro pegou e falou assim: não, senhor, então deixa eu ir lá na minha casa e me despedir da minha família, depois eu volto. Aí ele falou assim: não, aquele que olha para trás, tendo posto a mão no arado, não é digno de entrar no reino do céu. O que ele estava dizendo? Se você for voltar na sua casa, você não vai voltar aqui não. Você não vai voltar aqui. Está entendendo? Então assim, tem um tempo, tem coisas que você tem que sacrificar. Você tem que fazer na hora que tem que fazer. Quando Deus manda você fazer. Tem coisas que você se prepara para fazer, mas tem coisas que você tem que fazer na hora. E como que eu vou saber? Orando. Orando. Você vai saber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer orando. Instruído pela palavra. Aí você ora. E daí Deus vai te dar a instrução quando você não sabe. Mas sem ler a Bíblia e sem orar, com certeza você vai fazer errado. Você vai perder o tempo, você vai passar a oportunidade e vai perder tempo. Amém? Então,
Só no 2,19 aí, para a gente ir terminando. 2,19, então diz assim, ó: e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Então Samuel estava lá e foi crescendo, e a mãe dele fazia essa túnica, e todo ano levava para ele uma roupa nova, né? Porque o menino está crescendo, então ela levava uma roupa nova para ele. Então de ano em ano ela subia para fazer aquilo que ela tinha que fazer. Então tinha um tempo certo para ela ir. Gente, tem um horário marcado da igreja aqui, a gente não cumpre o tempo certo. Aqui era de ano em ano ela tinha que ir no templo. Aqui, gente, é sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Se você pode, você tem que vir. Porque tem esse tempo para você. A gente tem que estar aqui, gente. Tem que estar aqui se alimentando. Por quê? Porque daí, se a gente não faz isso, a gente está perdendo tempo. Por quê? Porque se você trabalhou até hoje e não conseguiu trabalhando, você tem que trabalhar para Deus. Porque a paga em Deus é melhor. A paga em Deus é melhor. Deus tem o salário melhor do que o nosso patrão. Está entendendo? Por isso que a gente trabalha para Deus e trabalha feliz, porque o salário que Ele paga é melhor. Não é esse salário daqui da terra, não, é melhor. Entendeu? Então a gente trabalha para Deus, a gente busca em Deus. Entendeu? E daí, eu falei do ano, e daí diz assim, ó: e Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Eucana era abençoado por Eli, e Eli era aquele pastor ruim. Mas todo ano que ele ia lá, quer dizer assim, que então Ana ficou um tempo sem ter filho de novo. Olha só, se o menino foi crescendo e ela levava a roupa para ele, então ela subia. Se ela tivesse grávida ou cuidando de criança, ela não podia subir. Então ela subia com o marido dela. Então quer dizer que ela passou pelo menos 1, 2, 3 anos sem ter filho de novo. Mas quando o sacerdote ruim, o pastor dela ruim, abençoou ela, você vai ver que ela teve mais filhos. Então eu vou falar de novo: creia na palavra que está sendo pregada aqui. Senão ela vai ficar parada aqui até você crer nela. Ela vai ficar parada aí, vai ficar empossada aí, até você crer nela. Então tudo que foi pregado aqui, gente, se você lembrar, falar: olha, foi pregado aqui que ia acontecer isso, você crê, vai acontecer na sua vida. Porque a palavra continua viva, ela é eficaz e ela vai cumprir o propósito de Deus. Ela não pode voltar para Deus sem o seu glória a Deus. Ela tem que cumprir. Então a gente prega aqui, gente, eu estou falando, a esterilidade vai acabar em nome de Jesus. Você tem que crer. É na vida financeira? Em nome de Jesus, vai acabar. É na saúde? Vai acabar. Entendeu? É no ministério? Vai acabar. É na família? Vai acabar. É na alma? Vai acabar. Em nome de Jesus, vai começar a dar fruto. Mas tem um tempo. Não desanima. Persevere em oração que vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. E você tem que respeitar os seus pastores. Respeita os líderes, gente. Respeita mesmo. Vai chegar gente aqui que você vai ver que não respeita eles. Vocês são da casa, vocês continuam respeitando. Nunca perca o seu respeito. Em nome de Jesus. Por quê? Porque mesmo um líder todo errado aqui, ele tem o poder de abençoar. Mas muitos, todo errado, está amaldiçoando as ovelhas. Ah, você sai da minha igreja, você vai sair sob maldição. Eu não te abençoo, eu não te dou carta, você vai, se vira. Entendeu? Amaldiçoa. Então a gente não tem isso aqui não, graças a Deus. Quer sair, amém, vamos orar. Mas amaldiçoado você não vai sair daqui. Em nome de Jesus. Você é amaldiçoado pela sua maldição, por nós não. Em nome de Jesus. Está entendendo? Mas tem muita gente aí que você sabe, que eles não oram para a pessoa sair, elas não abençoam, eles amaldiçoam. Se você sair daqui, sua vida vai começar tudo a dar errado. O que é isso? É uma maldição. Maldição. E o pior é que eles têm autoridade para fazer isso. O pior é que eles têm autoridade para fazer isso. Só que ele vai chegar no final, Deus vai falar: você amaldiçoou minhas ovelhinhas? Vamos acertar as contas agora. Só que é só lá no final. Então respeite seus pastores, porque aqui ninguém está amaldiçoando ninguém não. Se a gente prega duro, é para você ter uma vida realmente em Deus. Não é para você ser um doente que nesses cristãos que a gente vê por aí não. É para você ser um cristão saudável mesmo, que dá fruto, sabe, que não é estéril. É para isso que a gente muitas vezes tem que pegar pesado mesmo. A gente prega e dói mesmo. Mas né, que eu falei, você sai daqui passando mal com a palavra, entendeu? Você passa mal mesmo, mas pode ter certeza que é o remédio que vai te fazer bem. Né? O remédio é amargo, mas faz bem. Entendeu? Cura. Amém? Então, gente, olha, o que acontece então com o sonho de Ana? O sonho de Ana era só ter um filho, mas Deus tinha mais para ela. O que você está pedindo para Deus? Eu vou dizer, eu tenho certeza, Deus tem mais do que você está pedindo. Deus tem mais do que você está pedindo. O sonho de Deus é maior. O propósito de Deus é maior. Sabe? Você está pedindo Itien, falando: nossa, eu tenho
tanta riqueza para dar e ela só está pedindo isso. Olha lá, né? Sabe? Deus tem tão mais para dar. Por que eu estou falando isso? Porque Ana pediu um filho. Sabe o que ela ganhou? O sacerdote, que ele ficou no lugar de Eli. O filho dela ficou no lugar de Eli. Está entendendo? Então ele foi sacerdote, juiz e profeta. Numa época que ninguém tinha visão, ele era o único menino que tinha visão de Deus. A visão era rara e ele era o único. Então, quando ela ficou mais velha, ela ia com a família adorar. Quem que ela via lá? O filho mais velho dela lá, como o maior da nação, porque Deus era o rei e ele estava debaixo de Deus comandando a nação inteira. Ele era o juiz da nação. Então Deus tinha para ela muito mais do que só um filho, tá entendendo? Além de dar outros 5 filhos para ela, né, para ela se alegrar, ainda o filho dela que ela pediu para Deus se tornou esse homem que a gente se espelha nele até hoje, um homem de Deus, um dos maiores, comparado a Moisés. Muita gente compara ele com Moisés, de tão tremendo que foi a vida dele. Entendeu? Então assim, o que você está pedindo para Deus? Vou te dizer, Deus tem muito mais para você. Mas para isso você tem que se quebrantar, fazer o que você tem que fazer. E saiba também que Deus não quebra as regras dele. Por quê? Quem perdeu ontem não vai entender a introdução, né? Mas Samuel era levita. Ele não poderia servir no templo se ele não fosse levita. Ele não poderia, porque Deus não quebra as regras, as próprias regras que ele cria. Então Samuel não poderia ser e trabalhar no templo se ele não fosse levita. Então Deus não quebra as regras dele. Então por isso que a gente vai procurar falar assim, mas como que ele sucedeu lá? Só levita poderia entrar no templo lá e cuidar. Então ele era levita. Você vai ver a genealogia dele, ele é levita. Porque Deus não quebra a regra. É por isso que você tem que entender. Por que não está acontecendo do seu jeito? Porque Deus tem regras que ele não vai quebrar. Ele não vai quebrar regras dele, não. Da sociedade ele pode quebrar, do ser humano ele pode quebrar, das leis ele pode quebrar, da lei dessa terra. Mas a dele não. A dele ele nunca vai quebrar. Então ele não poderia fazer isso e colocar um outro homem lá, porque senão ele estaria quebrando a própria lei dele. E Deus não faz isso. Amém? Então, vou colocar ali a música, a gente vai orar, glória a Deus, se levante aí, comece a orar já, comece a levantar a sua voz. Os meus pecados, não quero mais me esconder dos teus olhos, restaurar, me arrepender, pedir o seu perdão, mudar agora o meu caminho e decidir. Hoje chega de adiar os seus planos para mim. Vou viver tudo que tenho direito em ti. Não adianta procurar no mundo inteiro, não há outro Deus que cumpra em mim os teus sonhos. Deus tem um sonho muito maior do que o teu para te dar. Se quebranta diante dele, ele vai fazer um milagre. Começa a dar glória a Deus, abre a sua boca, ele vai fazer um milagre. Quando você der um glória bem alto, vai estrondar o ouvido do diabo. Aleluia. Restaurar, me arrepender, buscar o teu perdão, mudar agora o meu caminho e decidir.
Senhor te ama, Jesus te ama. Ele não quer o teu pior não, Ele quer o teu bem, Ele quer o teu melhor, Ele tem o melhor para nós. Oh, Ele morreu para que a gente tivesse vida, Ele se fez pobre para que a gente fosse rico. Oh, Ele desceu na terra para que a gente pudesse ir ao céu. Aleluia. Amor igual eu nunca vi, igual não há. Amor igual eu nunca vi, igual não há. Amor igual eu nunca vi. Hoje chega a adiar os seus planos para mim. Vou viver tudo que tenho direito em ti. Não adianta procurar no mundo inteiro, não há outro Deus que cumpra em mim os teus sonhos. Hoje chega de adiar os seus planos para mim. Vou viver tudo que tenho direito em ti. Não adianta procurar no mundo inteiro, não há outro Deus que cumpra em mim os teus sonhos. Continue orando ao Senhor, comece a glorificar o nome do Senhor. Abre a sua boca. Sabe, faz o diabo passar vergonha. Hoje a vergonha que ele fez a gente passar, começa a fazer ele passar vergonha agora. Começa a orar a Deus, a gritar, a clamar: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. Tira a esterilidade da minha vida, Senhor. Oh meu Deus, oh, Tu és o Deus que vê e que ouve e que responde. E não responde só com palavra, responde com fogo. Responde com fogo, responde com fogo, Senhor. Oh meu Deus, vem, Senhor, não porque a gente é alguma coisa, mas porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Tu és incomparável. Só o Senhor pode, Senhor, mudar a história da nossa vida. Ah, Senhor, chega de adiar, Senhor, essa promessa. Chega de adiar essa situação, ó Deus. Eu não quero mais sofrer. A gente não quer mais sofrer. Essa igreja não quer mais sofrer, Senhor, pelas mesmas coisas. Queremos uma história nova. Queremos uma unção nova. Queremos novas pessoas nesse lugar, ó Pai. Queremos uma nova unção. Queremos novos dons espirituais. Queremos um novo quebrantamento. Oh meu Deus, chega, Senhor, dessa mesmice. Chega de ficar rodando nesse deserto. Chega de não dar fruto, Senhor. Ah meu Deus, nos inspira, Senhor, a fazer um voto nessa noite, ó Deus. Um voto que possamos cumprir diante do Senhor, ó Pai. Um voto na medida da nossa fé, Senhor. Ah Deus, um voto para mudar a nossa história, Senhor. Um voto, Senhor, de dar testemunho do grande Deus que o Senhor é nessa igreja, Senhor. De todos os teus benefícios, ó Pai, que o Senhor nos tem feito. Que a gente venha dizer, Senhor, aqui, Senhor, para todo mundo ouvir, que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Tem nos perdoado. E tem salvado a nossa vida, Senhor. Tem tido misericórdia de nós, ó Deus. Nós queremos dar, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Mais uma vez, no nome de Jesus, eu profetizo o fim de toda a infertilidade, tudo aquilo que estava parado na sua vida. Agora, vida, Senhor, nesses lugares que estavam mortos, em nome de Jesus. Ressuscita essa área, Senhor. Ressuscita essa área, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Tira essa vergonha, Senhor, da vida de cada um aqui, Senhor. Tira a vergonha, Senhor, da igreja Filadélfia nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Deus. Só o Senhor pode mudar essa história, Senhor. Nós liberamos a palavra profética, Senhor. Vai haver vida, vai haver honra, vai haver fertilidade, vai haver fruto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, a Deus. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de eu passar a palavra para o pastor, eu quero falar de novo aqui para você. Se você não me ouviu na hora do louvor, vocês, os mais tímidos, Deus vai fazer um milagre na vida de cada um de vocês. A hora que vocês dão glória a Deus, mas tão grande aqui dentro. Mas é pra gente ficar surdo aqui, ó. É pra você cobrir a voz do Reginaldo, que é alta, do pastor, que é alta, a minha. A hora que você dá um glória a Deus aqui, ó. Mas de tremer o teto mesmo, do vizinho ter que vir reclamar aqui. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus, eu tô profetizando aqui. A hora que você deixar o Satanás surdo, derrubar ele com o seu grito. A hora que você derrubar ele lá do céu, com o seu grito, que ele fica aí na potestade aí, ó, querendo impedir a sua oração. A hora que você der esse grito aí, ó, que ele cair de lá, aí Deus vai fazer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Deus. Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Aleluia. Te bendizemos, meu Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor continue fazendo algo em nosso meio. O Senhor Deus ministra, Senhor Deus, nos nossos corações. Faz, Pai, que esta chama acenda, ó Deus, agora na vida de cada irmão, de cada irmã. Que cada um deles, Pai, saia cheio do teu fogo, da tua chama, Pai, neste lugar. Ah, meu Deus, levanta cada um deles, ó Deus, como homens que pregam, como homens que profetizam, como homens, meu Deus, que vão sair a curar enfermos. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, levanta, Pai, levanta os teus filhos, levanta, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós aqui profetizamos em nossa vida, aviva a tua obra, Senhor, no meio do teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos. Bom, é só para contar mesmo, né, para vocês. O André, ele falou sobre tempo. Ele falou muito hoje sobre tempo. E é interessante porque durante a semana, né, eu vim meditando, pensando, né, e lembrando até de pregações que já há anos, né, que eu preguei, que veio falando sobre tempo. Isso me chamou a atenção, né? E Deus, assim, durante a semana me fez lembrar uma pregação que eu já cheguei aqui a pregar sobre o tempo de Deus, que era o Kairós de Deus. E muitas vezes quando fala Kairós de Deus, as pessoas já se animam, porque elas pensam, é o tempo de Deus, então agora Deus vai derramar bênção, e Deus vai fazer isso e fazer aquilo. Mas o tempo de Deus, que é o Kairós de Deus, vem assim, o tempo adequado, é o tempo oportuno. Mas isso não quer dizer que é somente as bênçãos, mas é o tempo oportuno, é o tempo adequado. O quê? Para o crescimento. Então, o Kairós de Deus vem na nossa vida, o quê? Para o nosso crescimento. E é o tempo oportuno, é o tempo adequado. E isso já aconteceu na minha vida, de muitas vezes vir esse tempo, o Kairós de Deus, e eu deixar passar. Esse tempo adequado, né? E depois a gente não sabe mais quando vai vir esse tempo novamente. Sobre determinada área, eu estou falando. Então, essa noite, né? Eu fiquei pensando durante a semana, vou aproveitar antes de terminar o culto, vou falar para os irmãos. Sejam atentos, se vocês estão vivendo o Kairós de Deus, o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo adequado, então não deixe esse tempo passar. É o tempo de crescimento. Deus, Ele sabe a área da sua vida que você deve crescer. Sabe, é uma coisa, se eu perguntar para você, o que deixa você desanimado? Uns vão falar, é minhas finanças. Quando eu olho, né, eu fico desanimado. Eu não consigo nem pensar em Deus, não consigo nem orar a Deus, que eu fico desanimado com as minhas finanças. Outro vai falar, é por causa da saúde. Outro vai dizer, é por causa do meu casamento. Outro é por causa da minha família. E cada um vai dizer uma coisa. Então Deus, Ele sabe onde que nós temos que ser tratado, onde que nós temos que ter esse crescimento, onde que temos que entregar tudo para o Senhor, né? Então, que você deixa, se você está passando por esse tempo, o Kairós de Deus, né? O tempo oportuno, o tempo adequado, então aproveite para o seu crescimento, não deixe ele passar. Amém? Amém. Em nome
Em nome de Jesus, glórias a Deus. Levanta suas mãos, nós vamos aqui determinar sobre a sua vida. Pai, nós te agradecemos e te agradecemos. Ó Pai, seja louvado em todo o tempo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós até aquele grande dia. Todos nós determinamos em nome de Jesus sobre nossas vidas. Amém, amém, amém. A paz do Senhor, amados. Glórias a Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém, amados. Paz do Senhor.